Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai meditar comigo na palavra. Hoje nós vamos meditar no capítulo 12 de 2 Reis. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te damos por esse privilégio, por esse momento que estamos rendidos a Ti, Pai, procurando aprender mais de Ti, buscando um relacionamento de intimidade contigo. Pai, abre os nossos olhos espirituais, fale conosco, Pai, que os nossos ouvidos fiquem sensíveis à Tua voz. Prepara o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra, que é viva e eficaz. Essa é a oração que fazemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O capítulo 12 de 2 Reis, ele apresenta um retrato honesto de um reinado que começa bem, mas revela fragilidades profundas. Joás reina em Judá, e enquanto o sacerdote Joiada está vivo, o texto, o capítulo afirma que ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. Isso, meu irmão e minha irmã, nos acende um alerta, porque a fidelidade espiritual do rei de Joás parece estar fortemente vinculada à presença de um líder piedoso ao seu lado. O foco do capítulo é a restauração do templo do Senhor. Depois de anos de negligência e profanação, Joás reconhece a necessidade de cuidar da casa de Deus. O templo não era apenas um prédio, mas o símbolo visível da presença, da aliança e da centralidade do Senhor no meio do povo. Restaurá-lo era ao mesmo tempo um ato espiritual e uma declaração pública de prioridades. O processo, porém, não é simples. Os sacerdotes demoram a agir, os recursos não chegam como esperado e o projeto emperra. Joás então reorganiza o sistema, estabelece caixas de coleta e cria um modelo de administração marcado por transparência e confiança. O texto faz questão de registrar que não havia necessidade de prestação minuciosa de contas, porque os responsáveis agiam com fidelidade. A restauração do templo acontece quando há responsabilidade espiritual e integridade na prática. O capítulo ele termina com uma nota amarga. Hazael, rei da Síria, ameaça Jerusalém. E Joás, em vez de buscar o Senhor, entrega os tesouros do templo para comprar a paz. Aquilo que havia sido restaurado com tanto zelo, com tanto amor, agora é usado como moeda de negociação. O capítulo não faz discurso, mas o contraste é claro. Reformar estruturas externas não garante um coração firme diante de Deus. Segundo a Reis, capítulo 12, nos mostra que começar bem não é o mesmo que terminar bem. O zelo inicial de Joás pelo templo é real, mas é insuficiente para sustentar sua fé quando surgem ameaças. A verdadeira fidelidade precisa ser mais profunda do que boas obras e mais sólida do que influência espiritual emprestada. Esse capítulo confronta a tendência de depender. Nós temos essa tendência de depender de líderes piedosos, em vez de cultivar uma devoção pessoal ao Senhor. Por isso é tão importante, meu irmão e minha irmã, termos uma intimidade com Deus individual, viver no secreto, ter relacionamento com Ele. Deus, ele usa instrumentos humanos, mas não deseja corações terceirizados.
Quando a fé se apoia apenas em estruturas, pessoas ou momentos de reforma, ela se torna vulnerável à pressão, ao medo e às soluções fáceis. A maturidade espiritual se revela quando, diante do perigo, o coração corre para Deus e não para atalhos. Forte esse capítulo, né? Muito forte. E quais as aplicações espirituais podemos tirar para os nossos dias? Primeiro, um bom começo não garante um bom final. Joás começou bem, mas se desviou. Precisamos de constância, precisamos de foco, precisamos de rotina, não apenas de entusiasmo inicial. A liderança espiritual faz toda a diferença. Enquanto Joiada estava vivo, Joás permaneceu firme. Isso mostra o valor de mentores espirituais fiéis. Zelo sem obediência é incompleto. Joás queria restaurar o templo, mas não removeu os altares idólatras. A reforma externa, sem arrependimento interno, irmãos, não é suficiente. Integridade importa em todas as áreas da nossa vida. Os trabalhadores do templo não precisavam prestar contas formais, pois eram honestos. Deus valorizava a integridade. Deus Deus valoriza a integridade. Substituir fé por diplomacia enfraquece o povo de Deus. Joás confiou no ouro mais do que no Senhor. O resultado foi vergonha e perda. Traição à verdade traz juízo. Matar o profeta Zacarias teve consequências. Quando rejeitamos a verdade de Deus, caminhamos para a ruína. Devemos vigiar até o fim. A história de Joás é um alerta para permanecermos fiéis até o fim da nossa jornada. Concluindo, segundo a Reis, capítulo 12, vemos que esse capítulo é uma história de contraste. Joás, que foi salvo milagrosamente na infância, cresceu com influência sacerdotal e promoveu uma reforma no templo, mas com o tempo deixou-se corromper. Não adiantou nada ele ter crescido, olha o contraste aí, cresceu na presença, viveu a infância toda sob a influência sacerdotal, promoveu uma reforma no templo, mas o tempo ele se deixou corromper, mas com o tempo ele se deixou corromper. Quando a voz profética se calou, ele seguiu maus conselhos. Quando veio a ameaça, confiou na prata e no ouro, não em Deus. Quando foi advertido, matou o profeta. E por fim, irmãos, foi morto por seus próprios oficiais. Esse capítulo nos alerta a mim e a você, sobre os perigos da superficialidade espiritual. Deus deseja fidelidade até o fim, como diz lá em Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecendo esse capítulo, agradecendo essa reflexão. Senhor Deus, guarda-nos de uma fé superficial, sustentada apenas por bons começos ou pela influência de outros. Nos ensina, Pai amado, a amar a Tua presença mais do que as Tuas bênçãos e a confiar em Ti mais do que em estratégias humanas. Que a nossa devoção, Pai, seja constante, seja humilde e firme, mesmo quando surgirem ameaças e desafios. Essa é a oração que fazemos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente a cada um de vocês.